emagrecimento aqui falando. Hoje eu vim fazer um vídeo de uma coisa que todo mundo me pergunta: Janaína, como é que você consegue viajar com o Rogério? Gente, planejamento, tá? Quando eu falo planejamento, não é nem tanto financeiro, porque eu sou um pouco enrolada nesse quesito. Tô falando planejamento mesmo, organização, para que eu venha conseguir fazer um bom passeio com ele. Um passeio que agrade ele e que me agrade, tá, gente? Porque eu só posso fazer esse passeio geralmente nas minhas férias, que é quando ele entra de férias, eu entro também no meu trabalho. E eu tiro uma semana de lazer aí, tá? E todo mundo me pergunta: poxa, eu queria tanto viajar com meu filho, você faz tanto passeio bacana, né? Como é que é? Paga muito caro? Eu recebo muita mensagem falando isso. E, gente, não, tá? O que às vezes eu pago mais caro é no transporte para eu chegar nos lugares, porque o lugar em si geralmente é barato. Eu pesquiso muito, gente. A acessibilidade é o custo-benefício do lugar que eu vou ficar, tá? Então, o vídeo de hoje é dedicado, né, ao que você deve fazer em organização para ter um passeio tranquilo, uma viagem tranquila, que logo, logo, gente, todos nós vamos voltar a fazer esse passeio quando acabar essa quarentena e a nossa economia se estabilizar, né, gente? Porque passear é muito bom, nossos filhos merecem férias e a gente também. Então, o vídeo de hoje dedicado é esse: o passo a passo para você ter uma viagem de sucesso com a sua família. E principalmente, se você tem uma criança especial, você também vai aproveitar bastante seguindo algumas pequenas regrinhas, né? Coisas boas e bobas que você pode conseguir seguir aí de boa, tá, gente? Aguardem aí. Gente, voltando lá à história das viagens, né? Primeira coisa, gente, que eu indico para todo mundo: escolher um lugar, uma hospedagem, né? Uma estadia para vocês que seja perto. E se ela não for perto, que ela seja próximo, pelo menos de uma rodoviária, de um aeroporto, alguma coisa assim. Tudo para não gerar tanto estresse, no caso, cansaço, para poder chegar até o lugar que vocês têm que ficar, tá? Eu sempre faço isso com o Rogério, até porque dá certo, tá bom? Então, escolher uma hospedagem barata, né, nos dias atuais, que atendam às necessidades de vocês e que não seja tão longe de um terminal rodoviário, que não seja longe de um aeroporto, se for o caso, que tenha uma boa acessibilidade de táxi, ônibus, carro de aplicativo, enfim, essas coisas, para que vocês não tenham estresse em relação a isso, tá? Eu falo isso por experiência, porque eu já me hospedei em hotéis longe do centro da cidade, no qual eu dependia de carro de aplicativo para poder chegar, porque eu não sei dirigir e não tenho carro, né? Então, era um sufoco. Por quê? Determinadas horas do dia, tava tudo bem. Tinha carro, tinha tudo ali à vontade. Mas com o entardecer, ia ficando uma dificuldade. E quando eu consegui um carro para voltar pro hotel, eu paguei um absurdo de caro, porque eu só tinha aquela opção. Então, eu tô precisando, eu tive que pagar, tá? Então, não recomendo isso para ninguém. Então, agora, eu procuro sempre um hotel próximo ali de onde eu quero ficar, próximo de uma rodoviária, desculpa, ou então de um aeroporto ali, que é para eu ter um bom acesso ali para deslocamento, né? Até mesmo para conseguir transporte para ir para os lugares que eu desejo passear também dentro daquela localidade, tá bom? Logo depois que você escolher a logística do hotel, gente, a estrutura, tá bom? O Rogério, ele gosta muito de tobogã e piscina. Então, pra mim, não adianta sair de casa pra arejar minha cabeça se eu não for resolver o problema dele também. Ou seja, eu tenho que arejar minha cabeça, e nesse lugar que eu for arejar minha cabeça, tem que ter tobogã e piscina. Obrigatoriamente tem que ter. Então, a gente tem que pensar nos nossos filhos também, tá? Então, é todo um conjunto ali, tá? Então, avalie aí o que seu filho gosta, o seu filho e sua filha gosta, né? Pra gente ver se a gente encontra tudo em um mesmo lugar. Quanto melhor for o hotel que oferecer tudo isso, melhor pra gente também, que a gente passa umas férias, uns dias mais tranquilos em relação a isso, porque tá agradando ambos, agrada os pais e agrada os filhos também, tá? Acessibilidade, se não tem muita subida, Rogério tropeça muito quando corre, então
no caso, muita subida, onde tem muita pedra, não dá certo. Se tiver muita areia, ele começa a encrencar, então tudo tem que ser meio a meio e mediado, né, para que ele fique bem todo esse período aí e aproveite bastante as férias dele. Próximo passo: como você vai chegar a essa hospedagem? Como, gente? De avião, de ônibus, de carro, enfim, tem que pensar em tudo isso também, tá? Gente, aqui em casa, não é mérito nenhum, mas avião ganhou de 1.000-0 no ônibus. Poxa, Janaína, mas o Rogério gosta tanto de ônibus, mas me causou uma dor de cabeça enorme. Tadinho, não por ele, mas pelos problemas que aconteceram dentro do ônibus das 2 últimas vezes que eu viajei uma distância considerável de ônibus, tá? Essa última foi para Guarapari. A viagem estava combinada para mais ou menos acontecer entre 6h30 e 7h. O ônibus só foi chegar em Guarapari 9 horas depois, ou seja, gerou um estresse enorme no Rogério, porque ele ficou extremamente impaciente e, tipo, já começou uma viagem extremamente desconfortável. Por quê? Eu consegui manter ele sentado ali umas 3h30, 4h, porque ele não quis dormir, tá? Depois disso já se tornou inviável. Aí levantava para ir no banheiro toda hora, mesmo sem estar com vontade, a inquietude dele, né? Ficava perguntando se estava chegando, a hora que ia parar, começou a gritar dentro do ônibus, tudo isso, gente, no trajeto indo para lá. E passamos, o ônibus não tinha isso filme, né? Era só cortina, a cortina estava aberta. Teve um período que ele estava em pé no ônibus, a polícia rodoviária parou o ônibus, pediu para que ele ficasse sentado. Eu expliquei a situação, ele falou que mesmo assim ele tinha que ficar sentado. Na hora ele sentou, porque ele tem medo de polícia, né? De policiais. Ele sentou, mas quando passou do carro da Polícia Rodoviária Federal, ele quis ficar em pé. Enfim, não foi uma viagem legal para ele e não foi para mim, foi extremamente cansativo. Então, gente, o avião ganhou. Por quê? Ele se distrai olhando as nuvenzinhas lá no céu, entendeu? Se distrai, bate papo com todo mundo. Ele sabe que não pode levantar no avião de jeito nenhum, porque tem toda aquela explicação no início e ele entendeu muito bem aquela explicação, ou seja, o avião funcionou. Apesar dele amar ônibus, o avião funcionou. E mesmo ele pedindo, mãe, vamos de ônibus, sabendo do que aconteceu, eu prefiro não levar. Prefiro ir de avião se tiver possibilidade. Agora, se é uma coisa perto, tipo assim, 3h, 4h de viagem, eu vou de ônibus, gente, é mais barato, né? Mas fora isso, eu prefiro realmente ir de avião. Gente, nós temos aí o Medif, né, que dá um desconto aí de 80% a 100%, de acordo com a empresa aérea, para o acompanhante. Então, quando eu viajo de avião com o Rogério, eu faço uso do Medif, né, eu tenho esse desconto de 80% na empresa que geralmente eu faço voo, 80%, não é 100% integral, né? Então, eu pago bem pouco pra mim, mas ele paga integral. E o Rogério é um adulto, então paga passagem no valor de adulto. Não tem mais essa diferença de adulto e criança, não, tá? Então, mas mesmo assim, eu prefiro pagar parcelado e ter uma viagem mais confortável do que viajar com ele de ônibus e, tipo assim, ser um transtorno, porque o ônibus pode quebrar, acontecer 1000 coisas na estrada e ele não tem paciência, tá? Então, segundo ponto, escolher o meio que você vai chegar lá com o seu filhote ou com seus filhos, tá?